dizendo Agora, que outra a mãe coisa, foi o perdendo... irmão dele também tem uma clara, como duplista. Tá certo? Mais clara. Ovaldo, Sim. você podia, aqui no B, você podia explicar melhor essa condição do escravo fazendo assistência? Como é que é isso, a lógica? Dentro do processo da escravatura, às vezes é mais fácil para ele produzir assistência, que ele está vendo de baixo para cima. Porque ele está servindo, né? Não, ele está vivenciando a necessidade. Eu, por exemplo, abençoei o meu processo de ter nascido em Monte Carmelo quando eu cheguei a Uberaba. Eu comecei a entender muito mais a policlínica. Foi por isso que eu me formei de cara e fui fazer lá. Valdo Vieira, médico, clínica gratuita. E o Mário ainda fez piada em cima de mim. Não, você devia de andar de charrete, para ficar bem de acordo com o alienista, que eram os médicos antigos que atendiam o povo de charrete. Tal. Eu falei assim, não, eu sou contra mexer com cavalo, não dá certo. Então você está querendo dizer assim, que nessa condição a pessoa entende mais o que é o sofrimento, o que é a necessidade do outro. Entende a necessidade do outro. Então, por exemplo, lá em Monte Carmelo, as necessidades que eu vi, as crises do meu pai, as tragédias dos meus amigos, os processos todos que eu vi, aquilo me deu um quadro absoluto de vivência da coisa desde menino, né? Os doidos que eu encontrei na vida lá, Monte Carmelo era cheio de gente doida. Essas personalidades públicas da rua, tá entendendo? Aquele cara que fala e começa a falar, né? Primavera, é a primavera, é a primavera. E fica o dia inteiro falando que é a primavera. Você está entendendo como é que é? O outro, não, cadê o meu tio? Onde é que está o meu tio? Eu estou atrás do meu tio, ei, meu tio. E o cara fica, e lá era assim de gente. Tinha as personalidades, tudo quanto é jeito. Isso tudo eu vi. Tinha a casa lá em Monte Carmelo, naquela época, que ninguém chegava perto. E minha mãe falava, não vai lá não. Todo mundo era doido. Agora, você olhava, você via que os caras eram tudo perturbados. Todos são esses personagens de filme de terror. Agora, de vez em quando, eles apareciam na janela assim, da casa. A casa tudo suja, etc. Eu quis ir numa dessas, porque eu não tinha medo dessas coisas. Com gente, não. Esse negócio eu não tinha medo, não. Eu só tinha medo de coisas armadas. A hora que tinha arma com os negócios, eu falei, não, aí vamos cair fora, porque esse negócio dispara à toa. Preciso dar um jeito. Então, só resumindo, a gente pode pensar assim, a pessoa, por exemplo, algumas variáveis, né? Ela nasce negra porque ela tem culpa no cartório. É uma possibilidade. Ela, digo como escravo, né? Ela pode ser porque ela queira fazer assistência, que é o caso que você falou. E pode ser que ela... Na hora que está mais ou menos, porque aquilo é imposto, o determinismo vem quando a pessoa fez muita burrada. Ela já vem. Mas na hora que o negócio começa a aliviar, a pessoa vê a utilidade daquela posição. Né, posição. E outra coisa, nessa condição, ela está consciente. Ela já não sofre mais nada daquilo. Mas então, por exemplo, a Ana, que era uma condessa, e ela nasceu negra, pobre, feia, isso aí é que é descensão cosmoética, escolhido. Aí agora, já é outra variável. Tudo indica que foi ela que escolheu aquilo, eu mesmo já falei isso. Aí já é outra variável. Outra coisa, aquele monte de gente que recebeu, ela era boa, ela ajudou muita gente, mas mesmo assim, ela quis vir com a situação toda. Agora, o que é interessante é que ela foi para o meu lado. Sendo que eu não tinha nada a ver com isso. Isso era Uberaba, não tinha nada nem com a minha terra, não tinha nada a ver. O filho dela, mais tarde, depois que ela morreu, tudo isso, ele encontrou comigo em São Paulo. Eu nunca pude esquecer aquilo. Foi lá me agradecer. Estava bem, a vida encaminhada, tudo direitinho. E o cachorro dela, quando morreu a situação, a gente criou. Ele chamava Brinquinho. O Chico até gostava muito desse cachorro. Brinquinho era o nome. Cachorro, um luluzão grande. Sabe? Agora, tudo tem sua razão, né? Agora, eu via, eu não sabia os detalhes todos. Agora, devido tudo que nós convivemos, eles então falaram, né? Fora do corpo, eu saio e vejo a recepção que ela teve, eles me levaram lá para ver. Foi um tal mal com a turma. Foi muito interessante, aquele monte de gente recebendo a Ana. Sabe? Agora, o que é bacana é a hora que ela aparece assim, toda iluminada com aquele negócio todo, e o Bócio.
poste dela era enorme, o papo. Assim, era outra cabeça que ela tinha aqui do lado esquerdo. Enorme. E tudo aquilo fora do corpo. Agora veja, mais tarde, anos depois, eu vi isso acontecer com o urbanizador. Ele apareceu todo operado, cheio de luz. Então veja, esse negócio de deformação temporária aqui é muito relativo. O que interessa é o conteúdo. O conteúdo da personalidade, isso aí é que vale. Agora, esses dois eu vi. O processo da deformação e a iluminação simultânea na deformação. Então é muito estranho, né, a gente ver uma coisa dessa. Pelo menos é paradoxal. Desculpa. Com relação ao seu processo intelectual, você conseguia manter nessas vidas de escravo o processo intelectual ou veio de trás? Eu sempre pensei uma coisa, é um processo de observação. Se você observa as coisas, você é um eterno pesquisador, seja o que for onde você está. Agora, foi isso que o professor meu lá de História Natural falou para mim. Você é um pesquisador nato, você observa tudo, você vê detalhes de tudo, você olha tudo. Escuta, você parece até mulher em certas coisas, ele falou para mim. Você vai dizer, se a pessoa esteve aqui, você dá os detalhes. Porque mulher é que é assim. Foi assim que eu comecei a ver que eu tinha uma parte de mim muito forte nas minhas pesquisas. Porque mulher é que chega, passou a mulher, ela fala, não, o cabelo estava assim, a roupa estava assim, o sapato estava desse jeito, o cinto que ela estava usando é isso, a cor é essa, a saia era plissada e o processo estava amarrotado do lado esquerdo. Quer dizer, isso é mulher, né? Agora veja, eu às vezes vejo as coisas desse jeito. Você está entendendo? É o negócio do detalhe, agora é um monte. É um monte. Por que é que na história do monte dá certas coisas? Porque ele vê aquilo que os outros não estão vendo. É um processo de enxergar um pouco mais adiante. Então veja, não precisa de escola para isso. Se a pessoa tem isso como instinto, é uma tendência, é um processo. Com o passar do tempo você fica assim. Agora, tudo indica que eu sou assim há muito tempo. Agora, desde pequeno eu era desse jeito. Então, isso aí é aquela piada que eles fazem, né? Fizeram a piada com o Maia, aquele, o cara que é considerado o garanhão da televisão. José Maia, né? Não sei o quê. José Maia. Então, uma das piadas que fizeram, que eles estavam classificando as maiores que pudesse aparecer. Então, eu falei assim, não, ele, no segundo minuto depois que ele nasceu, ele olhou quem é que estava na sala, já começou a paquerar. Isso é no segundo minuto da vida dele. Então, veja, no meu caso, eu devo ter olhado as coisas, por isso que eu gravava. A primeira coisa, na hora que eu estou no braço da minha mãe, com o negócio da cabeça, que eles não levavam, começava a chorar, então eles arranjavam uma coisa para me distrair. Levavam lá nessa casa, que a gente passou uma temporada, depois a casa caía em cima da gente, o teto, né, as coisas, mas enquanto estava lá, tinha um quintal grande, que tinha uma porção uma espécie assim de frutos, que você espremia e aquilo fazia, sabe? Lá tinha muito disso. Então, eu guardei isso. Pouco depois, 2, 3 anos depois, eu comecei a explicar para minha mãe o que aconteceu quando eu via isso. Eu disse, minha filha, mas como é que você lembra disso? Você era alguns meses de idade. Você está entendendo o detalhe? Então eu comecei a pensar, aos meses de idade, eu tenho capacidade de verificar de detalhes. Então eu comecei a ver. Aí, quando eu comecei a escrever, eu falei assim, o problema agora é de detalhes. Vamos ver o detalhe. Foi aí que eu comecei a dominar o processo da carta enigmática, os problemas todos, por causa de detalhe. Porque tudo é detalhe. Os enigmas é detalhe. Então veja, eu sou detalhista natural, sei lá desde quando. Você está entendendo? Não é toda gente que é assim. E tem gente que fica saturada com isso, ela não gosta de pessoa que vê tudo quanto é detalhe. O povo reclama disso. Eu já tive problema minha vida inteira com isso. Eu observo tudo,